Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma HQ que chegou na banca recentemente e que pode ser um material interessante. Não é nada brilhante, mas é um material que pode te interessar, pode atrair sua atenção se você tem curtido os filmes dos Guardiões da Galáxia, tá se interessando por esse universo e tá a fim de ler alguma coisa. Essa pode ser uma alternativa, não digo melhor, mas uma ótima alternativa em relação à revista mensal. O que eu vou mostrar para vocês hoje é, obviamente, Guardiões da Galáxia Guerra de Reis, volume 1. Tem muita coisa para falar com relação a numerações dessa revista. Primeira coisa, cara, que eu realmente não entendo como funciona a numeração na Panini. É algo realmente complexo demais. Provavelmente a gente tem que ter ali um doutorado sei lá, em física quântica, entender de engenharia de ônibus espacial, algo do tipo. Porque não existe ordem, assim, inteligível, não tem como descobrir qual é o critério para se colocar número na revista, tá? Mas, por um lado, acaba que se torna interessante para você, caso você queira comprar isso aqui, porque tem o número 1 na capa. Ah, então tem número 1, é a número 1. Não, só que a edição que veio antes dessa, que saiu um mês e pouco atrás, e tem review aqui no canal, inclusive a capa é razoavelmente parecida com essa, é a que traz a primeira parte da história. Vamos recapitular rapidamente. O encadernado que saiu antes desse, Guardiões da Galáxia, O Legado, traz pra gente a formação mais recente do Guardiões da Galáxia. A formação que deu origem ao que a gente viu no filme, tá? Ainda numa equipe muito inchada, com personagens que não estão, obviamente, no filme, com até algumas diferenças bem grandes com relação ao que a gente encontra, mas é um encadernado divertido, legalzinho, que eu fiz review aqui no canal. O primeiro encadernado, O Legado, trouxe 6 edições de Guardiões da Galáxia, publicadas em 2008, quando a Marvel resolveu revitalizar o grupo e fazer uma coisa diferente, tá? Juntou um monte de personagens que não tinham realmente uma certa ligação, mas eram personagens cósmicos que estavam espalhados e juntou todo mundo numa equipe para formar justamente um grupo cósmico forte para render uma nova era de histórias. Esse encadernado ainda dá para ser encontrado aí pela Panini, foi republicado pela coleção Capa Vermelha e tudo mais, e a Panini já relançou umas 3 vezes essa bodega, e você consegue encontrar. Ali tem realmente a gênese, a formação da equipe. Aqui a gente continua essa revista mensal, a gente continua a partir de Guardiões da Galáxia número 7. Então, esse encadernado que tem um número 1 na capa é a continuação de um outro encadernado que saiu tem um mês atrás. Embora ele tenha o número 1, ele deveria ter talvez o número 2. Mas já que tem o número 1, você pode comprar porque você tem problema com o número. Tô brincando, tá? Você não precisa obrigatoriamente, mas eu sei que muita gente tem. A grande verdade é que, embora na edição anterior a gente tenha a gênese da equipe, a formação da equipe, ela não é uma história tão maravilhosa assim. É simplesmente uma história legalzinha. E ela não é imprescindível para que você comece a ler esse material. O material que a gente tem aqui, ele já começa de maneira bem tranquila de seguida e você pode acompanhar sem nenhum problema a partir desse. Rodrigo, eu perdi a anterior, meu Deus, estou desesperado. Não esquenta não, cara. Pode deixar passar mesmo, você pode começar a partir dessa. A partir daqui realmente a história melhora e muito o nível e ela vai se tornar importante para uma série de coisas e continuidade desse material. Embora então o primeiro tenha a formação da equipe, a gente tem aqui realmente algo que pode ser lido sem grandes problemas. Em Guardiões da Galáxia Guerra de Reis, com 148 páginas de quadrinho, com capa cartão, papel HWC, custando R$ 21,10, a gente tem Guardiões da Galáxia de número 7 a 12. Aqui a gente continua a empreitada da edição anterior. Só que na edição anterior, o grupo que tinha acabado de se formar, muito inchado, acaba se desfazendo. Eles, depois de uma traição, que eles consideram uma enorme traição, de certa forma do Peter Quill, do Senhor das Estrelas, com relação ao grupo inteiro, eles acabam se esfacelando e se dividindo. Aqui a gente vai acompanhar diversos grupos, diversas partes dessa desmembração em pequenas sub-histórias, e cada uma delas muito interessante e que ajuda a caminhar bem, não só a proposta de Guardiões, mas a montar a teia de eventos que vão acontecer no futuro e que vão virar um evento interessante. Nas edições que a gente pega aqui, com o roteiro de Dan Abnett, que é o cara que realmente revitalizou essa parte e escreveu muita coisa nesse período realmente dos Guardiões e de mais alguns personagens, junto com Andy Lanning, que são os 2 roteiristas responsáveis por essa parte enorme. E roteiro, a gente tem a arte, a gente tem aqui uma divisão de alguns artistas.
começa com Phil Pelletier, mas depois a gente vai mudando a arte de acordo com a revista, mas ainda mantendo um grande padrão. Ela não difere muito de uma edição para outra das que tem aqui num primeiro momento. Depois há sim uma enorme diferença quando a gente parte para as duas últimas edições da revista, que aí eles mudaram completamente o desenhista. A gente tem aqui depois o Brad Walker e o Carlos Magno, que mantêm uma arte bem legal, com um padrão ainda sendo seguido. Uma revista legal, cara. Visualmente ela tá também, além do roteiro ter melhorado, a arte da revista também melhorou em relação a Guardiões da Galáxia, o Legado. E para fechar, só fechando a parte da arte, depois eu vou entrar direitinho no roteiro, no que consta aqui as revistas, tá? Para fechar, a gente entra na arte do Wes Craig, que desenha as duas últimas edições e dá ainda uma qualidade não superior, mas uma qualidade também muito boa pro nível da revista. A revista visualmente, esteticamente é muito boa e é uma história agradável. A gente acompanhando esses pequenos núcleos de heróis, a gente vai vendo desmembramentos disso, do que está acontecendo. A gente ainda tem uma pequena equipe se nomeando como Guardiões da Galáxia, morando ali, agindo a partir da base Lugar Nenhum. Tem o Rocket Raccoon com o Groot e mais alguns personagens, como a Mantis, envolvida ali nisso. A gente tem o Peter Quill trilhando um caminho completamente à parte pela Zona Negativa, que vai envolver algumas coisas legais. Temos o Drax junto com a Quasar, que estão numa outra pegada atrás da Serpente da Lua e vão se envolver ali com o pai do Thanos e etc. E finalmente a gente tem o Adam Warlock com a Gamora indo investigar uma outra coisa que tinha sido iniciado na edição anterior. Todas essas pequenas histórias acabam funcionando, algumas mais, outras menos, mas todas elas têm um ritmo bem legal. Uma coisa que eu gostei bastante é que o humor ainda presente na revista, ele está muito mais diluído, ele está muito mais contido, e que na edição anterior, às vezes ele era forçado e desnecessário. É que eu acho que ele está mais legal. E a história também está fluindo mais. A história está mais agradável, a história está mais interessante, tem alguns pontos de ação bem legais, as coisas parecem fazer mais sentido e parecem realmente mais interessantes nessa revista. E aqui, cara, a gente está tendo uma preparação justamente para esse evento chamado Guerra de Reis. Essa edição aqui especificamente, a não ser que alguém realmente saiba diferente do que eu andei pesquisando, esse material não tinha sido lançado no Brasil. Embora a Panini tenha lançado o primeiro encadernado, o Legado, e trocentas vezes, ela nunca deu continuidade a esse material. Isso aqui permanecia inédito até onde eu pesquisei, tá? Não consegui encontrar realmente um equivalente lançado disso aqui. E a Panini já continuou com o volume 2 de Guerra de Reis, que é um grande evento cósmico envolvendo não só os Guardiões, mas diversos outros personagens. O volume 2 já chegou em algumas bancas, já está chegando aí, checklist garantido já de mês de junho, julho, isso é certo, então a continuidade vai ser dada. E agora resta saber, provavelmente a Panini vai continuar e lançar o terceiro encadernado de Guerra de Reis, ou o Verdadeiro Rei, alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual é a tradução para a última sequência de histórias, que encerra no número 25 da revista mensal do Guardiões. E aí a gente entra num evento chamado Imperativo Thanos, que a Salvat Capa Preta lançou, se eu não me engano, no número 61. Foi um dos primeiros números da expansão. Então, se a Panini realmente lançar tudo, você vai ter toda a nova gênese dos Guardiões da Galáxia emendando na Salvat Capa Preta, que entra o Imperativo Thanos. Então é um material realmente bem extenso e bem interessante. Mas aí você vai dizer, eu lembro que saiu pela Panini uma minissérie em 6 edições chamada Guerra de Reis. Isso mesmo, saiu uma minissérie chamada Guerra de Reis pela editora Panini, mas ela não trazia exatamente tudo que ela parece estar lançando agora. E também não sei se ela vai trazer o mesmo material. É complicado, mas eu vou tentar explicar. Nessa edição aqui, a gente tem as edições que dão início, é um pré-Guerra de Reis, na verdade, tá? Esse material não estava contido na minissérie em 6 partes, Guerra de Reis, que a Panini lançou lá atrás. Não estava. A partir do próximo encadernado, o Guerra de Reis volume 2, que vai sair agora, ou já saiu, a gente tem sim algumas edições que estavam contidas nessas 6 edições que a Panini já lançou em forma de minissérie
alguns anos atrás. A grande diferença é que existem várias outras revistas no meio disso tudo que aparentemente não vão ser publicadas. A não ser que esteja ali, quando chegar a Guerra de Reis Volume 2 e tenha realmente as edições War Kings Volume 1 e tudo mais, não sejam simplesmente as edições do Guardiões da Galáxia, não vai ser uma publicação totalmente completa. Mas também não sei até que ponto há necessidade de ler todas as edições e todos os spin-offs, se na verdade talvez a história esteja realmente contida dentro da revista mensal do Guardiões. Tem que esperar para ver realmente o que vai ser publicado. Aparentemente são só as edições do Guardiões da Galáxia do número 13 ao 17, se eu não me engano, tá? Então tem que esperar para ver o que realmente vai sair disso aí. Ainda é uma incógnita, eu ainda não sei, mas chegando, obviamente, vai ser um programa e eu explico direitinho. Então, aparentemente, esse material é inédito, é um material bem legal, bem superior à edição anterior. Eu sei que existem grandes diferenças com relação ao que a gente viu no cinema e tudo mais. Particularmente, o Guardiões era um grupo de personagens nessa formação aqui que era completamente desconhecida por mim. Eu passei a gostar por causa do filme e corri atrás e gostei desse material. E acho que se você está interessado, cara, você não precisa ter nenhum grande conhecimento de nada e realmente não precisa nem ter lido a edição anterior. E o número 1 na capa ajuda bastante você a se interessar, se motivar a começar a comprar e ler isso daqui. Acho que vale a pena, tá? Vai dar uma continuidade, vai continuar, vai ser legal. E ainda tem uma Salvate capa preta sendo relançada aí em breve com uma edição futura desse Guardiões, justamente com uma coisa legal envolvendo Thanos, Surfista Prateado, entre outros personagens. Então, e o fato de ser inédito é sempre muito legal, é sempre valorizado. Porra, isso aqui não tinha saído. Mesmo sendo um material recente, não tinha saído. Então, acho que vale. 21,10 está na banca, Guardiões da Galáxia, Guerra dos Reis, volume 1, 148 páginas, da Panini, essa porra toda que você já sabe aí, tá bom? Espero que você curta, cara. Eu realmente curti. Gostei bastante. Não é uma obra transcendental, não. Um bom quadrinho de ação, é um bom quadrinho divertido pra você dar uma lida se você curte os personagens, tá bom? Então foi isso. Espero que você tenha curtido. Espero que tenha sido útil aqui o programa. Deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo. Pra galera nova no canal, muito bem-vindos. Venham ver outros programas. Tem programa aqui a semana inteira. Pelo menos eu tento manter o canal vivo a semana inteira, tá? E aproveite e dê uma olhada nas nossas redes sociais. No Facebook, Instagram, Twitter. Tem os links lá embaixo no corpo do vídeo, tá bom? No corpo de texto lá embaixo. Tem tudo lá. Dá uma olhada, acessa e acompanha a gente por lá também. Foi isso então. Aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.